cessam. Suas misericórdias não chegam ao fim. Cada dia se renovam, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu. Aprendeu? Se aprendeu, cantar comigo. O grande amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias não chegam ao fim. Cada dia se renovam, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu, Senhor. Terminar. Fiel e grande és tu. Essa é a grande verdade, que nunca vai parar, que a gente fica correndo e achando que a gente tem resposta para tudo. Muitas vezes a gente se atropela sem pensar no que está fazendo. Hoje eu vou ler um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 5. Começou, na verdade, no capítulo 5, que eles chamam de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, onde ele fala das bem-aventuranças. E gostaria de ler o texto, onde o tema da pregação será procurar a porta estreita. Mateus, na verdade, no capítulo 7, dos versos 13 a 16, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Essa é a pergunta que Jesus fez para aquela multidão. Há muitos anos atrás, eu ouvi um discurso, digamos assim, um diálogo de um grande atleta, lá da América do Norte. Ele trabalhava, ou ele sempre ficou na área de basquetebol. E ele tinha uma tônica que me surpreendeu. Ele gostava de falar para os jovens que estavam começando. E ele dizia: vocês têm que fazer cestas repetidamente. Vocês têm que treinar exaustivamente. Vocês têm que continuar, persistir, perseverar, até o exato momento em que vocês atinjam o melhor, que vocês consigam descobrir que em qualquer ponto da quadra vocês atiram ou lançam a bola e ela chega no alvo. Mas com uma facilidade, como se fosse uma coisa comum, que entra na cesta. E seja num simples amistoso ou numa final, você tem que ter o mesmo comportamento. Vivemos dias de macarrão instantâneo ou de comida instantânea. Vivemos dias onde a nossa mente trabalha rapidamente e procura sempre a lei do menor esforço. Ou seja, eu quero ser instantâneo, eu quero ser rápido, eu quero ter as minhas respostas imediatas. E muitas vezes somos levados por esse caminho e nos encontramos sempre achando que vamos viver longamente e que estamos tomando a melhor decisão. Mas muitas vezes esquecemos que a longevidade que era determinada
há alguns anos atrás, no país, por exemplo, no país como o Brasil, era de 45 ou 50 anos de idade. Há alguns anos atrás era essa a média. Nos dias atuais, está passando dos 80 anos. Será que as pessoas se preparam para isso, pensando, quando estão tomando essas atitudes imediatistas, estão realmente pensando nisso? Jesus, de uma forma simples e sincera, começou a mostrar a simplicidade de se colocar a sua vida diante do Rei, de colocar-se diretamente no caminho que você deve andar, persistir e procurar. Procurar o quê? Procurar o que eu chamo de uma porta, um caminho que te leve a uma porta. Poxa, mas todo dia quando eu vou para o escritório eu tenho uma porta por passar. Todo dia quando eu entro no meu lar eu tenho uma porta por entrar. Todo dia quando eu vou para qualquer lugar, para a escola, para a academia, para onde eu estiver indo, eu tenho uma porta para passar. Sim, quando eu vou para uma festa, para um lugar, eu passo também por uma porta. Exatamente isso. Só que Jesus disse o seguinte: procurai com vontade, com desejo, com insistência, não sendo levado por mercenários, por pessoas que falam qualquer coisa, só com o intuito de te devorar. Mas ele fala tranquilamente assim: procurai o caminho estreito. Talvez não seja aquele caminho de glamour, talvez não seja aquele caminho onde você veja muitas luzes piscando, holofotes. Talvez não seja aquele caminho onde você encontre, olha, todos aqueles que hoje estão do teu lado. Mas com certeza é o caminho que vai te levar para você se sentir perfeito no que você está fazendo, tranquilo e sólido nas experiências que você está vivendo, no amadurecimento necessário para quando chegar a hora mais difícil. Ou seja, talvez entrando em vales, talvez entrando em caminhos apertados, talvez se sentindo só, mas sempre com a certeza de que você está sendo o quê? Dirigido para uma direção, você tem uma visão, porque boa parte hoje não sabe o que vai ser, o que vai fazer, ou o que faz de manhã já não vale no meio-dia, e o que se diria à tarde, ou de madrugada então? É tudo diferente. É como se tudo tivesse que ser moldado conforme o meu próprio desejo pessoal. Infelizmente, na verdade, a luta é contra coisas que nós não entendemos, mas que nos incomodam, que nos levam a pensar que realmente o melhor caminho é ficar sossegado e deixar que as pessoas tomem direção e deem o norte. Só que é nesse instante que eu entro e digo, Jesus falou exatamente o contrário. Para. Reflete. Reflete. E presta atenção. Se você não está pensando em viver longamente na terra, e se esquecendo que a verdadeira vida é no céu, se esquecendo que Jesus veio não para te dar uma vida na terra, mas para te dar uma vida na terra e no céu. Ele veio para buscar os que estavam perdidos, aqueles que já perderam a direção desse caminho, dessa porta, que acham que qualquer lugar está bom demais, o que interessa é 5 minutos de prazer. Como eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre delinquência, que gera cadeia, para vocês entenderem quem era essa pessoa. E ele dizia claramente, na realidade, tudo que é feito não tem prazer, é momentâneo. Na hora que é feito parece que dá um ótimo resultado, mas logo em seguida fica vazio e fútil. O que Jesus está falando é, caminha para uma porta estreita agora, procura uma alternativa que vai fazer de você uma nova criatura, e você vai se encontrar com o Senhor, teu Salvador.